Será que você realmente sabe o momento exato de fazer um processo de seleção e aumentar seu time? Será que você sabe quando é que você deve demitir? Durante todas as minhas, durante o meu trabalho como consultora, por vezes, eu conheci algumas empresárias que eu chamo que carregam corrente, né? Elas carregam corrente o tempo todo porque elas passam do momento em demitir o seu funcionário, aquele funcionário que precisa demitir. E também não são tão felizes assim no processo de seleção, elas não dão tanto atenção, a atenção necessária, a atenção que realmente precisa para desenvolver um bom processo de seleção. Então, é sobre isso que nós vamos trabalhar agora. Quando é que você deve contratar? Quando é que você deve demitir? E como demitir, certo? Então, vamos lá. Então, bora lá. Primeira aqui característica que a gente deve tratar é contrate devagar e demita rápido. Às vezes as pessoas fazem o contrário. Elas contratam qualquer pessoa, né? Elas contratam quem está passando na rua, né? Pega papel da ventania, vem cá, meu filho, vamos fazer um teste. Pegam indicações, colocam parentes, e aí o estrago está formado. Então, a gente deve utilizar sempre. Contrate devagar e, se for preciso demitir, demita rápido, tá? Com precisão, seja cirúrgico também no seu ato de demissão. Contratar e demitir são duas coisas que o empresário ele vai ter que lidar. Se você ainda não sabe lidar, você precisa aprender a lidar rapidamente. Quanto mais rápido você souber lidar com contratação e demissão, menos erros você comete, né? Mais chances de acerto você terá também. Então, vamos lá. O empresário, quando entende o valor de um bom processo de seleção, ele vai ganhar o quê? Velocidade no seu negócio. Ou seja, o seu negócio vai conseguir crescer mais rápido, você vai ter resultados mais rápidos no seu negócio. Sem perder de tempo, sem perder dinheiro. Porque toda vez que eu erro um processo de seleção, que há erro no meu processo de seleção, eu perco muito tempo e eu perco dinheiro. Como, Viviane? Eu perco tempo porque esse novo colaborador ele precisa ser treinado, então você vai perder tempo no treino, e eu perco muito dinheiro com rescisões, inclusive com treinamentos também. Então, use sempre essa máxima: contrate devagar, demita rápido. Quando é que eu devo contratar? Afinal de contas, quando eu devo contratar? É só quando eu vou substituir um novo colaborador? É só quando eu vejo que eu não estou conseguindo atender a demanda? Não, não é só nesses pontos. Você deve contratar sim para manter o seu negócio. Você deve contratar para crescer o seu negócio. E aqui nesse segundo ponto, a partir do segundo ponto é onde as pessoas ainda não estão entendendo sobre o processo de contratação. Porque geralmente as pessoas só contratam para manter o negócio, né? Para desafogar o trabalho. Eu estou vendo ali um excesso de trabalho, então para desafogar eu faço um processo de seleção e eu aumento o meu time. Ou então eu tenho que dispensar alguém pediu demissão e eu contrato para realmente colocar essa pessoa e o meu time continuar funcionando. A partir do segundo, crescer o negócio, redução de custos e principalmente tirar você, empreendedor, dos trabalhos operacionais, é o que o pessoal ainda não entendeu. Então, isso aqui é importante, isso aqui faz com que você cresça o seu negócio mais rápido, com que você perca menos tempo aí com erros, né? Porque talvez o negócio iria crescer em 10 anos, você consegue crescer em 2, ou que crescer em 10. Observe, simplesmente observando o seu momento de contratar. Olha que interessante, tá? Isso daqui é realmente um grande presente para você entender. Então, eu devo contratar para manter o meu negócio, crescer o meu negócio, para reduzir custos do meu negócio, ou quando o empresário está desenvolvendo trabalhos operacionais, eu devo contratar. Por quê? Eu canso de chegar nos negócios, eu canso de chegar nas empresas e eu vejo lá o empresário recebendo, lá no caixa, o empresário lançando
notas fiscais. Esse não é o seu papel dentro da empresa. Então, você precisa entender qual é o seu papel dentro da empresa e não é desenvolver trabalhos operacionais. Aqui estão os motivos de crescimento. Gente, os motivos de crescimento, eles vão ser sempre levados para a questão de vendas, de vender. Então, eu preciso aumentar as minhas vendas. Eu vou fazer uma análise do meu time, né, das pessoas que eu tenho ali, se eu tenho esse setor de vendas, se eu não tenho, enfim. E aí, para aumentar vendas, para crescer o meu negócio, eu contrato. Eu quero montar novas estratégias de vendas, então fazer algo novo, algo que eu ainda não fiz. Isso tudo é para gerar o quê? Crescimento. Então, a gente contrata também. Ou eu quero atuar com um novo mix de produto, um novo produto no mercado, atuar em outras regiões, né? Realmente eu vou buscar este crescimento e aí eu devo, de fato, fazer essas novas contratações. Então, os motivos de crescimento são esses, todos eles estão interligados ao processo comercial, à área comercial do seu negócio. Manter o negócio otimizado. E aí, eu preciso entender o quê? Que às vezes eu preciso contratar para manter os meus clientes encantados com o meu negócio. Então, se eu observar, está havendo aí uma grande demanda de reclamação, muitos atrasos com a entrega, sei lá, o trabalho não está com a qualidade que realmente necessita, eu devo contratar. Observe o seu time e provavelmente você fará um processo aí de contratação. Para quê? Para minimizar as reclamações, para você manter o seu negócio otimizado. Talvez o seu atendimento esteja bom, você não vai crescer o atendimento, mas ainda assim não consegue atender as demandas, né? Quer colocar um setor de suporte, um pós-venda, e você não tem o pessoal necessário. Então, nesses casos, você vai contratar para manter o seu negócio otimizado. E aí nós temos também somente a manutenção do negócio, que é quando você não está conseguindo entregar, não consegue entregar as suas vendas. Gente, eu canso de ver empresário que ele não consegue crescer mais o seu negócio, por quê? Porque ele tem um problema que eu acho maravilhoso. Vende muito, mas não consegue entregar. Eu admiro. É um problema que eu quero ter. Só que eles não conseguem solucionar, e a gente soluciona com contratação. Não tem outra saída, você soluciona com contratação. Qual que é o problema, gente? A maioria dos empresários, eles querem deixar as coisas tudo muito redondinho antes de contratar. E isso também é um grande erro. Então, a gente vai contratando e vai organizando. Primeiro vem a desordem e depois a ordem, ok? É o contrário ali da nossa bandeira do Brasil, ordem e progresso. É progresso e ordem. Então, primeiro a gente contrata e vai organizando a nossa estrutura. Tem gente que pensa o seguinte, eu vou organizar a empresa, eu vou organizar tudo certinho, e aí eu contrato. Não é assim. A contratação, ela serve justamente para você organizar a sua empresa. Olha que interessante, é o contrário que é verdadeiro, tá? Então, porque daí tem gente que busca organizar talvez seja o seu caso, está aí há anos tentando organizar e ainda não conseguiu. Você precisa contratar, urgentemente, certo? Uma outra forma de você também contratar para manutenção do seu negócio é quando essa contratação vai fazer você reduzir custos, né? Então, colocar uma pessoa específica ali no setor de compras, colocar uma pessoa específica ali no sua área de depósito, visto que você está tendo algumas perdas, né? Está fazendo uma compra errada, enfim. Se você analisar que dentro do seu negócio você precisa reduzir custos e uma contratação pode vir a te auxiliar, você então vai contratar para redução de custos. Também entra aqui na manutenção do seu negócio. Isso poucas pessoas imaginam, que às vezes uma contratação, porque quando fala-se de contratação, ele enxerga simplesmente o salário desse funcionário no final do mês. Às vezes uma contratação vai fazer com que você reduza custos e você consegue, mesmo pagando o salário do funcionário, ainda diminuir aí os valores, né, do seu negócio, os valores de custos do seu negócio, certo? Então, observa essas áreas, né, se esse processo vai impactar. Então, se impactar e te ajuda a reduzir custos, é hora de contratar. Contrate sem medo. E aqui, gente, aqui nessa parte, eu falo que é onde a mãe chora, como é que é? O filho chora e a mãe não escuta. É isso aí.
O filho chora e a mãe não escuta, porque os empresários ainda não entenderam qual é o seu papel dentro do seu negócio. Então, quando o empresário, dentro da sua estrutura hierárquica, ele deveria estar como CEO do seu negócio, ele deveria estar lá na cabeça, né, ali na ponta do guarda-chuva do seu negócio, mas ele, de fato, né, de fato, na prática, não está, ele está ocupando lá embaixo cargos operacionais. Esse empresário deve contratar de forma urgente, certo? Então, assim, esse empresário tem que sair do trabalho operacional. O que é mais comum é a gente ver o empresário ali como no caixa do negócio, porque eles ainda têm aquela mania de que é ele que precisa mexer com o dinheiro do negócio, né? Então, a gente enxerga muito, vê muito empresário ali recebendo, né? Fica o dia inteiro preso naquele caixa. Se você está preso naquele caixa, né? Um operador de caixa hoje é um pouco mais de um salário. E geralmente, o seu salário, a sua hora, é a hora mais cara do seu negócio. Então, eu vou te dizer que você tem que ser mandado embora. Porque se for para você ser o dono do negócio, ficar recebendo, né? O seu trabalho ali, ele não faz sentido, porque a sua hora é a mais cara do negócio. Você está sangrando a sua empresa. Então, a gente precisa demitir você. Então, primeiro, ou você contrata alguém para fazer o seu lugar, você tem que ser demitido. Então, né, qual vai ser a sua escolha? Outros também estão ali lançando notas o tempo todo, quando deveria colocar um auxiliar administrativo para desenvolver esse papel. Ok? Então, quando você, dono do negócio, está desenvolvendo as atividades operacionais, você deve contratar imediatamente, certo? Não é amanhã ou depois, não. Mas, obviamente que o processo vai demorar, mas então já faça o processo de recrutamento imediatamente, ok? A hora mais cara dentro do seu negócio, a hora mais cara dentro da sua empresa é a sua. Então, se a sua hora é a mais cara, o que você está fazendo dentro do seu negócio? Você está lançando nota? Não faz sentido, certo? Olha só, isso daqui é uma coisa para você pensar toda vez que você for contratar. Toda contratação, ela tem que ser baseada com relação ao retorno que o funcionário vai te dar. O que é isso? Quer dizer, Viviane? Isso quer dizer que o funcionário ele precisa se pagar, certo? Então, você vai contratar o funcionário por todas essas questões aqui, alguma dessas questões, e esse funcionário ele precisa se pagar. Você precisa passar a avaliar o retorno que essa pessoa está te dando, tá? Foco com retorno em investimento. Para quê? Para você não inchar o negócio. Porque do mesmo ponto que tem pessoas que passam da hora de contratar e não contratam, já tem outros empresários que estão com um quadro inchado de pessoas. E aí, realmente, aí ele vai colocando mais problemas no negócio, em vez de trazer as soluções ali, porque as pessoas vão te trazer as soluções, as pessoas vão deixar o seu negócio, vai fazer seu negócio crescer, melhorar, aprimorar. Mas, se você inchar o quadro, isso não é bom nem para você, nem para as pessoas que estão ali dentro do seu negócio. Tá? Então, entenda que o funcionário precisa se pagar, certo? Então, projeção de função e criar uma percepção de retorno. É sempre visar essa percepção de retorno em números mesmo, basicamente em números. Lembra que a gente falou que uma das opções de você contratar é para diminuir custos do seu negócio? Então, verifique isso em números, né? O que essa pessoa vai te trazer de fato em números para fazer essa contratação. Certo? Então, todos esses momentos aqui é o momento de você contratar. E lembre-se, você não tem que organizar o seu negócio, organizar a sua empresa para fazer a contratação. É o contrário. Você vai contratando e vai organizando o seu negócio e vai progredindo no seu negócio. É assim que funciona. Agora nós vamos falar sobre a outra ponta, né? Então, a gente falou de uma ponta aqui de contratação, agora a gente vai falar da outra ponta, que é a demissão. Quando é que eu devo demitir? Gente, a demissão, ela vai ser sempre a última esfera dentro do seu negócio, né? É onde o empresário ele usa o seu poder coercitivo, onde você pode advertir, suspender e demitir, obviamente, né? Não ficar ali postergando quando alguém precisa ser demitido, essa demissão precisa acontecer rápido, porque às vezes funciona como uma maçã podre.
Você já viu uma maçã podre? O que que acontece quando essa maçã podre encosta nas outras maçãs? Vai apodrecendo todo o cesto. Então, por isso que a demissão não tem que acontecer de forma rápida, certo? Porque um funcionário que está insatisfeito, um funcionário que vai te trazer problema, esses problemas tendem a aumentar muito, bastante. E aí, o que você deve fazer? Mas como o processo de demissão, ele deve ser ali a última coisa que você vai fazer, então você deve observar alguns pontos. Olha só. Será que, de fato, o perfil dessa pessoa que eu contratei, dessa pessoa que está aqui do meu negócio, está de acordo com a função que ele exerce? Será que ele, de fato, é comercial, está no comercial, ele é mais analista, está cuidando de números? Será que esse perfil está certo? Ou será que é só uma questão de perfil e eu, dentro do meu negócio, eu consigo transferi-lo para um outro setor? Observe isso. Depois, eu canso de ver empresários que eles contratam, né? Eles me contratam para fazer o recrutamento e a seleção e acredita que isso vai resolver todos os problemas. Não vai. Obviamente, quando a gente cuida da porta de entrada, quando a gente faz um processo seletivo mais estruturado, com mais calma, com técnica, a gente tem menos chances de erros, mas não é só um processo de seleção que é o suficiente para você tirar os problemas que acontecem dentro do seu negócio. Então, foi realizado treinamentos e as capacitações necessárias? Observe, aqui tem um erro, hein? Necessárias. Então, isso foi feito? O que você me fala? Ó, foi realizado treinamentos e capacitações necessárias? Ou será que o que está faltando ali é treinamento? Porque talvez dentro do seu negócio, minha comunicação também não é bem feita. Observe se foi feito o treinamento. Por fim, essa pessoa, esse colaborador, ele está recebendo feedback? Ele sabe o que ele está errando? Está cheio de gente por aí que ele é dispensado e não sabe o que errou. Então, não está certo, né? Tem coisa falha aí no seu negócio. Então, você precisa dar os feedbacks. O feedback, ele acontece no momento, ele deve acontecer no momento em que a coisa aconteceu. Você deve trazer o feedback. Lembrando que feedbacks negativos, né? Aqueles alinhamentos que você faz com a pessoa não deve ser feito em público. Você deve chamá-lo em algum lugar e explicar, porque às vezes é apenas uma falta de domínio sobre aquele assunto, né? Sobre treinamento. Então, você está dando feedback? Você montou com ele, depois desse feedback, um plano de ação para ele melhorar? Você acompanhou isso? Né? Você deu um outro feedback do mesmo jeito, ele errou do mesmo jeito? Aí você já começa a observar se já é o momento de realmente fazer essa dispensa. Lembre-se, demitir é um ato de generosidade. Demitir é um ato de generosidade. Conheço empresários que arrastam corrente, ficam ali com aquele colaborador muitos anos, né? Por quê? Duas coisas. Primeiro, porque acha que tem uma dívida. Gente, não existe dívida dentro do trabalho. Todos os meses é zerado ali a dívida, tá? Nem dívida de gratidão, nem nada, porque tem empresário que fala assim: eu tô com esse funcionário há 8 anos. Durante 6 anos ele fez meu negócio crescer muito, durante 6 anos ele trabalhou muito, nos 2 últimos anos ele não rende nada. Mas eu não mando ele embora porque eu tenho uma dívida de gratidão. Isso não existe, tá? Todos os meses você realmente aluga o trabalho dele, né? Você aluga o trabalho dele e você paga por esse trabalho. Se não está trazendo resultado, você deve demiti-lo. Até por quê? Por que demitir é um ato de generosidade? Porque ao demitir, nesse chacoalhão que você está dando para a pessoa, você está dando uma oportunidade para a pessoa evoluir, para a pessoa buscar alguma coisa, porque às vezes também ela está descontente com aquele trabalho, né, e nem sabe que está descontente. Então, você deve demitir
né, como um ato de generosidade. Na verdade, você vai dar oportunidades para que esta pessoa seja feliz e produtiva em outro local, que não está sendo aí no seu ambiente de trabalho. Então, se você não gosta de demitir, se demitir te causa assim, algum pavor, algum transtorno, lembre-se, demitir é um ato de generosidade. Você está sendo generoso, generosa, quando você demite alguém que não está trazendo resultado dentro do seu negócio. Então, a gente vai pensar, quando, afinal de contas, né, quem eu devo demitir? Então, vamos pensar se você tem alguém assim dentro do seu negócio. Porque se você tiver, sugiro que você faça aquilo que a gente trabalhou aqui desde o início. Demita rápido, ok? Sabe aquele funcionário que reclama muito? Ele olha para tudo de maneira negativa? Geralmente, esse tipo de funcionário ele compromete a sua entrega. Tá? Eu já tive alguns colegas de trabalho dessa maneira. E além dele reclamar muito, ele também funciona com a reclamação toda, lembra, né? Ele vai apodrecendo até quem está feliz. Porque ele começa a reclamar tanto, ele fala tanto para os outros, que ele acaba ali com o clima dentro do negócio, com o clima dentro da empresa. Então, o funcionário que reclama demais no começo de conversa é um tipo de pessoa que isso daqui já dá para você observar lá no processo seletivo, tá? Na hora que a gente for trabalhar entrevista por competências, entrevistas, você vai analisando e você, no decorrer dos processos seletivos que você vai fazer, você vai conseguindo identificar se essa pessoa reclama muito. Gente, funcionário reclama muito, não deixe este funcionário ficar. Quando eu deixo um funcionário ficar dentro da minha empresa, eu estou dizendo que esse tipo de comportamento é o tipo de comportamento que eu aceito dentro do meu negócio. Quando eu demito esse funcionário, eu também estou dizendo que este é um tipo de comportamento que eu não aceito no meu negócio. E isso tudo impacta na cultura que você desenvolve aí dentro do seu negócio, tá? Ó, quem sempre faz corpo mole, está sempre muito ocupado, não negocia prazos e prioridades de entrega. Esse também é um tipo de pessoa que você não precisa ficar mais dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, tá? Ele sempre está fazendo corpo mole, você pede, está muito ocupado, não faz a entrega que você precisa dentro do prazo estabelecido, ele não sabe cumprir prazo. Você vê que é por corpo mole mesmo, não é por quantidade de trabalho. Esse é um tipo de pessoa que não vale a pena que você mantenha no seu negócio. Outra pessoa que você deve demitir, o vitimista, né? Essa pessoa vitimista que tudo é culpa dos outros, nada é responsabilidade dele, né? Afinal, é o cliente que é mal educado, é o fornecedor que não cumpre prazo, é o computador que é ruim, é a falta de material, é o calor, é o frio, é o governo, é o prefeito. Enfim, ele vai arrumar milhões de desculpas e ele não vai fazer a entrega que precisa. Então, o vitimista também não precisa ficar dentro do seu negócio. Por fim, demitir quem não faz entregas é um ato de generosidade. Só para a gente não esquecer de novo, tá? Pense nisso. Demitir quem não faz as entregas é um ato de generosidade, porque essa pessoa precisa evoluir, gente. Precisamos evoluir. Nós não estamos aqui só para pagar boleto, né? A gente precisa evoluir como ser humano. Então, o empresário ele evolui muito como pessoa e os seus colaboradores também precisam evoluir para fazer a empresa crescer. Porque se dentro do seu negócio não tiver pessoas que queiram crescer, o seu negócio simplesmente ele não cresce. Então, demita sempre quando você encontrar alguma dessas três pessoas. Se você tiver algum desses funcionários aí no seu negócio, já desenvolva aí o processo de recrutamento, já comece rapidamente a desenvolver esse processo de seleção e demita rapidamente esse funcionário. E, gente, as pessoas às vezes elas têm dúvidas também, né, sobre como demitir. Então, eu sei, né, eu já alinhei aqui, eu entendi que eu tenho o Joãozinho e o Joãozinho precisa ser demitido, né, coitado, Joãozinho é um coitado. Afinal de contas, os outros sempre são os culpados, nunca é o Joãozinho. Então, eu já identifiquei que ele é a pessoa que eu preciso demitir. Como é que eu vou fazer isso? Simplesmente, primeira coisa, eu vou conversar com o meu contador. Eu vou ver todas as questões aí, trabalhistas e legais, certo? É importante que você entenda que se demitir é um ato de generosidade, vai ser positivo, né? O futuro será bom, tanto para o seu negócio, para você,
quanto para essa pessoa que também foi demitida, certo? E aí você vai verificar os atos legais e trabalhistas com o seu contador. Importante que você observe, por quê? Eu já tive uma cliente, foi muito engraçado, ela demitiu a menina que estava grávida. Pensem só, menina grávida e ela demitiu a menina. Então, você pode fazer, né? Depois ela teve que fazer a recontratação dessa pessoa. Então, observe com atenção, muito atento aos aspectos legais e trabalhistas antes de fazer esse processo de demissão, certo? Outra questão que você deve pensar com antecedência, antes de chamar a pessoa para fazer aí esse processo de finalização de contrato, você deve decidir se ele vai cumprir o aviso ou não, tá? A questão do aviso também você deve observar os dias de aviso, porque isso vai depender também da quantidade de anos que esse colaborador está com você. Então, você precisa observar se você quer que este colaborador permaneça com você no momento do aviso. Vale lembrar que, dependendo do que está acontecendo com este funcionário, da forma como ele reage ao que acontece dentro do seu negócio, dependendo do relacionamento que ele tem com outras pessoas, se é uma pessoa que se ele consegue persuadir os outros colegas para ficar contra você, contra o seu negócio, então é importante que você pense se você vai querer indenizar esse aviso. Eu, particularmente, já tive uma secretária e que eu tive que demiti-la e indenizá-la o aviso prévio em casa, e eu preferi assim justamente por essa questão, né? Porque se ela ficasse no meu ambiente de trabalho, ela iria corromper outras pessoas durante esse processo aí de aviso. Então, eu preferi, eu achei que era viável, né? Viável financeiramente, porque como corrompe as outras pessoas também perdem a entrega, certo? Perdem a entrega do negócio. Então, eu optei por fazer esse aviso indenizado. Então, isso é uma coisa que você deve observar, se essa pessoa tem condição, se isso vai ser interessante para você, se você tem condição também de indenizar esse aviso, ou se essa pessoa vai cumprir o aviso prévio de você. E observe tudo isso detalhadamente nos aspectos legais, para que não haja aí nenhum tipo de problema futuro. Outra coisa legal, eu digo assim, legalzinha que a gente pode fazer na hora de desenvolver um processo de demissão é fazer a demissão no final do expediente. É muito chato, eu já acompanhei diversos processos de demissão, é muito chato, você chega logo pela manhã, o diretor te chama e aí ele faz o processo de demissão. Então, é mais interessante, né? A gente, vamos dizer, ser mais humanizado, você fazer esse processo de demissão no final do expediente. Então, a pessoa foi, trabalhou, no final do expediente você chama a pessoa, precisa ter transparência e firmeza durante esse processo. É importante que você também pontue algumas questões para essa pessoa, mas depende, né? Lembra lá dos aspectos legais? Lembra tudo que você pode, mas é importante que você pontue, e é importante também que você se abra para ter um feedback do seu negócio, de você como líder, porque a gente também cresce muito com os feedbacks, e principalmente na hora que a pessoa está saindo. Inclusive, eu indico para muitas empresas para introduzir a entrevista de desligamento, né? Principalmente quando você tem um negócio que tem um alto turnover, né? O turnover é uma alta saída de pessoas, muitas pessoas saindo e entrando nisso. Se você tivesse no seu negócio, não é legal de maneira alguma. Então, quando isso acontece, eu até indico para introduzir uma entrevista de desligamento. Essa entrevista de desligamento, você consegue fazê-la. Eu até vou deixar aqui também nos bônus para vocês, porque fica legal que você desenvolva isso para ter o feedback também do seu negócio, tá? Então, firmeza, transparência, ouvir também o que a pessoa tem a falar para você, certo? Quanto mais suave a ruptura, quanto mais suave essa ruptura acontecer, será melhor. A gente não sabe o dia de amanhã, certo? Então, a gente não sabe se amanhã ou depois vai precisar dessa pessoa, até porque também eu sempre entendo o seguinte: toda vez que passa um funcionário por mim, esse funcionário também é meu cliente, né? Esse ex-funcionário, ele pode ser meu ex-funcionário e continuar sendo meu cliente. Então, a gente tem que pensar muito nisso, de ter suave o processo de ruptura. Então, por isso,
que quando a gente demite rápido, ele é melhor. Por quê? Se a gente fica prorrogando esse processo de demissão, pode acontecer muitas coisinhas dentro do negócio que vai fazer com que o seu relacionamento com essa pessoa fique muito pesado. E quando isso acontece, a ruptura, ela é algo terrível, né? E a pessoa jamais vai ser seu cliente, então... E a gente não sabe realmente o dia de amanhã. Essa pessoa não sabe. Para a pessoa também é interessante que ela faça uma ruptura suave com o lugar onde ela passou. Eu sempre busquei ter isso, né? Eu trabalhei 10 anos dentro da instituição Senac. Quando eu fui fazer o meu processo de desligamento, eu fiz de uma forma muito suave e eu fiquei o tempo que eles precisavam que eu ficasse. Enfim, hoje eu tenho a porta aberta a qualquer momento e é isso que vale, né? A gente ter essa ruptura suave, porque lá na frente a gente não sabe, né, como vai ser o nosso futuro. Então, são cuidados que nós devemos ter no processo de demissão. É, gente, coisa simples, mas que faz uma diferença danada no seu negócio. Certo?